Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou trazer apenas uma breve reflexão que está aqui no meu coração, que o Senhor já falou comigo neste dia. Hoje é dia 21 de setembro, quarta-feira, e eu estava ali meditando na palavra do Senhor. E quando eu li essa palavra, veio ao meu coração, o Senhor falou muito comigo, e eu pensei, eu preciso compartilhar essa palavra com alguém. Então, você que chegou aqui neste vídeo, assista até o final, porque eu tenho certeza que essa palavra tem um propósito para mim e para você, tá bom? Se você tiver uma Bíblia aí por perto, abra a sua Bíblia lá em Números, capítulo 12, tá? E alguns versículos que diz assim, a partir do primeiro. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Midian: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente, e ele disse: ouça minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões e em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel a toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Veja que coisa linda que o Senhor faz aqui. Os próprios irmãos de Moisés se juntaram e criticaram Moisés, né? Muitas vezes a gente sofre alguns julgamentos, algumas críticas, pode ser elas justas ou injustas, não sei, mas muitas vezes não estamos presentes ali e às vezes o Senhor é quem toma providência. Veja interessante que quando fala aqui que eles criticaram, no versículo 2, fala que o Senhor ouviu o que eles estavam falando. Então, os olhos e os ouvidos do Senhor estão atentos a tudo que acontece nesta terra. Se tem alguém planejando algo contra ti, o Senhor está vendo. Então é interessante, e ainda fala no versículo 3 que Moisés era o homem mais paciente de toda a terra. Mas quando a gente lê lá em Êxodo, capítulo 2 e o versículo 11, a gente percebe que Moisés não era assim. Ele era sanguíneo, ele era aquela pessoa vingativa, ele era aquela pessoa que, né, não tinha cautela. E chegou a matar. Veja que coisa. E aqui, depois de muitas experiências que Moisés teve com Deus e andou com Deus, o Senhor dá testemunho dele dizendo que ele era o homem mais paciente da terra. Então veja a mudança de caráter, veja a mudança de posição, a mudança de atitude que Moisés foi moldado por Deus. E assim é a minha vida, a sua. Muitas vezes nós temos uma característica, um caráter difícil, né? E quando a gente anda com o Senhor, quando a gente vive experiências com o Senhor, quando a gente busca a sua palavra, quando a gente conversa com Ele, Ele vai nos moldando e vai mudando o nosso caráter. Isso é lindo, isso é para a glória dEle. Que coisa linda. E aí, lá na frente, quando ele diz assim que quando há profetas, ele se revela, o Senhor se revela através de visões e sonhos. Mas com Moisés era totalmente diferente. Moisés era escolhido para cuidar de todo o povo de Israel. Aqui o Senhor dá testemunho dele dizendo que ele era fiel a toda a sua casa, ou seja, ao povo escolhido por Deus. Moisés era fiel ao povo. Então o Senhor fala que é diferente o relacionamento de Moisés com Deus. Deus, ele não se revelava a Moisés com visões, não. Ele se revelava a Moisés face a face. E ainda fala claramente, sem enigmas. Então o Senhor, ele falava com Moisés, tinha um relacionamento muito profundo e claro com Moisés, era face a face. E ele ainda diz, como é que vocês ousaram ainda criticar o meu servo Moisés, sabendo de tudo isso? Glória a Jesus. E veja, Moisés nem estava sabendo dessa conversa, mas o Senhor chamou os três lá para defender o seu servo Moisés. Veja como o Senhor faz. Você não precisa estar se justificando, você não precisa tomar atitudes para se defender.
Se você é um verdadeiro servo do Senhor, se você vive nos caminhos do Senhor e tem um relacionamento fiel com o Senhor e a sua obra, o próprio Deus é quem vai se levantar e defender a sua vida, vai defender você, vai defender seu nome, a sua honra. Então, Deus, ele é escudo. Deus, ele é escudo. E lá na frente, no versículo 13, depois, né, que o Senhor fala isso, ele sai da presença dos três e Miriam, ela se vê com lepra, então o Senhor trouxe uma lepra para ela como por causa da crítica que ela fez, né? Então, Moisés, mesmo sendo criticado pelos seus irmãos, veja o que ele fez. Ele rogou ao Senhor, ele implorou ao Senhor, ele foi misericordioso, ele não foi vingativo. Veja que o Moisés de Êxodo era vingativo, mas o Moisés que estava aqui, sendo defendido por Deus, ele era paciente, ele era calmo, ele era misericordioso. E no versículo 3 ele diz que Moisés clamou ao Senhor por misericórdia para conceder a Miriam a cura. E o Senhor ouviu. Então Moisés não agiu com vingança. Moisés agiu com prudência, com misericórdia e com paciência. E o Senhor ouviu. Então, que em meio às dificuldades, em meio às perseguições, às lutas, às injustiças, às críticas, não que você esteja com a sua vida nas mãos do Senhor. Paciente, misericordioso e não vingativo. Tá? Pois o Senhor é quem zela por tua vida, o Senhor é quem te defende, o Senhor é quem batalha e ganha as guerras por ti. A peleja não é vossa, e sim do Senhor. Então que você venha meditar nesta palavra nesta manhã, não sei o que você está passando, ou muitas vezes essa palavra é para nos servir de reserva, porque quando chega um momento como esse, similar a esse, aí a gente lembra da palavra do Senhor, ao Deus que adoramos, ao Deus que servimos. Então, que nós venhamos estar debaixo das mãos do Senhor, venhamos buscar ao Senhor, melhorar, buscar aqui como Moisés, transformar, nos moldar na presença do Senhor, para que quando venha esses maus momentos, o próprio Deus se levante por nós. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe os seus planos e que te guarde e te proteja.